Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui com toda a minha sensualidade. Esse corpinho aqui não foi construído à base de vegetais, se é que você quer saber. Foi feijoada de verdade. Gustavo hoje está pegando no meu pé, né? Porque o Corinthians não ganhou do Palmeiras, lá, mas tá bom. Uberlândia perdeu, né? Eu quero falar sobre amizade hoje. Para pôr à prova algumas coisas aqui, né? Eu sempre ouvi aquela expressão que as pessoas diziam assim, a nossa amizade não foi feita em porta de boteco. Eu nunca entendi isso. Porque acho que a gente fez tantos amigos na porta do boteco, né? A gente tinha uma longa história com alguns bares. E é sério isso. Por exemplo, ali na Getúlio Vargas, no final dela, em frente ao ginásio do UTC, tinha um bar que chamava Texas Lanches. E a gente frequentava lá durante vários anos. Um outro bar que a gente frequentava era ali atrás do Habib's, onde hoje é uma igreja Sal da Terra, né? Que desperdício, né? A igreja não está lá mais não, né? Não, mas é porque o bar era muito legal. E... Pô, falar mal dos irmãos no nosso ministério é zoeira, né? Mas era muito legal. E a gente teve experiências interessantes com as pessoas que a gente conviveu lá durante diversos anos. Esse cara desse bar lá de trás do Habib's, teve uma vez que a gente passou o Natal juntos. E por que nós passamos o Natal juntos? Porque as famílias tudo viajou e eu não tinha... Assim, a minha família viajou, a família do Cássio viajou, mais alguns. E a gente ia passar o Natal sozinho. Aí o que você faz nessa situação? Porque Natal não tem onde ir, cara. Tem nada abre no Natal, né? Não tem uma boate, um bar, não tem nada. Aí eu pensei, vou para a casa do Gustavo, né? Aí eu liguei para o Gustavo e falei, o que você vai fazer? Ele falou, não, nós vamos cear aqui e tal. Eu falei, posso ir aí? Pode. E aí começou a minha relação de amizade até com a casa dele e tudo mais. E o que foi interessante? Que, igual toda ceia de Natal familiar, deu aquela fracassada meio cedo, né? Tipo assim, a gente comeu de virar os olhos, mas foi das 8 às 10 da noite. Deu 10 da noite, já acabou, né? Se não tiver um amigo invisível para segurar o bagulho até meia-noite, ou criança esperando presente, não chega na meia-noite, né? Porque depois que a gente comeu, meu amigo, barriga cheia, pé na areia, né? Aí, eu, Gustavo, o Rafa, né? Que estava aqui ainda, e o Cássio, a gente tudo era solteiro. E aí, o que nós vamos fazer? Não, vamos pegar o carro e vamos rodar. Porque o senhor há de prover um bar para a gente terminar a nossa noite, né? E aí a gente saiu. Nós passamos na casa de um amigo nosso, resgatamos o cara também de uma festa fracassada, lotamos o carro e rodamos a cidade. Aí o Rafa, ele estava paquerando uma menina, porque o Rafa, ele tinha um lance de ser amigo das pessoas de uma maneira constrangedora. É algo que só convivendo com ele que você entendia. Você apresentava o Rafa para sua mãe e a sua mãe ficava fã dele, mesmo que tenha conversado poucas coisas. Porque ele é amigo mesmo. Ele é um cara que sempre constrangeu a gente nesse sentido. Só que como ele era amigo mesmo, as mulheres confundiam isso muitas vezes. E ele até era seco, ele cortava. A gente disse que ele casou com a Cláudia lá, que é peruana, e ela não foi a primeira e a única opção, não. Tipo, chovia mulher na vida do Rafa, porque o Rafa era um cara muito querido, né? Então, o Rafa tinha muitas pretendentes. E ele esnobava todas elas, dizendo, não quero isso agora, não estou querendo namorar. E a gente, desesperado, tudo solteiro, falava, irmão, empurra uma em mim aí, velho, qualquer uma, você é meu amigo, empurra uma em mim, né? Mas ele muito ético, muito certo, nunca empurrou nenhuma. E naquela ceia de Natal, a gente foi, ele falou assim, eu recebi um convite para passar a ceia na igreja de uma menina. Aí nós, que igreja? Ele lá para de trás do Cajubá, nem sei direito. Você vai ligar para ela agora. E você vai descobrir que igreja que é essa, porque nós vamos lá. Aí a gente descobriu onde era, não lembro que igreja era, não lembro nada. Só sei que a gente chegou lá. Aí a hora que nós chegamos, né, nós 5 no carro, a hora que nós entramos, parece que era um arrastão que estava chegando, sabe? Porque estava toda a igreja assim, olhou parou, os pratos parou, a festa parou e olhou para a gente. E aí o Rafa já foi na frente, porque ele era figurinha conhecida, e a menina já veio em direção dele, né?
Aí todo mundo já deu aquele assim, alívio, e ela, não, é meu amigo, né? E aí, enquanto ele distraía ela, a gente foi para a fila da comida. Já pegamos uns pratos e comemos, e no final a gente comeu rápido, né? Para vazar logo. Isso porque a gente já tinha ceado antes, né? E a gente, no final, saiu com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros debaixo do braço ainda. Despojos de guerra, né, irmãos? Usufruindo da amizade que o Rafa conquistava com as pessoas de uma maneira muito fácil. E aí a gente, por fim, foi lá no bar de trás do Habib's, e o cara estava com a música no gás, com a porta aberta dessa altura, sentado no meio-fio e chorando. O dono do bar lá. Isso era 4 da manhã já, do dia 24 para o dia 25. Não tem ninguém na rua, velho. Aí a gente encostou o carro, abriu o vidro. E aí, tá aberto ou não tá? E aí o cara se limpou assim, olhou para nós e falou assim, para você está. E abriu a porta e nós entramos, e aí abriu o bar. E o bar encheu. Eu não sei explicar, começou a aparecer gente de tudo quanto é buraco dessa cidade, e o bar encheu. E das nossas experiências entre esse bar e o Texas, que, aliás, quando o Texas fechou, nós ficamos de luto. A gente queria alugar o lugar onde foi o Texas e mudar a igreja para lá. Falamos, gente, já está as mesas de sinuca lá, está tudo assim, que a gente precisa, que a gente sonha. Dependência emocional, o lugar está pronto, velho. A gente não vai ter que mexer nada, a gente pode chegar e começar a usar. Era zoado mesmo. Era um bar que tinha gente tirando cocaína no banheiro, os lugares onde a gente sempre viveu, né? E numa experiência num desses bares, um dia o dono do bar chegou para a gente e falou assim, vocês não têm medo de ficar preto, não? E a gente, hã? Como assim? Você não tem medo de ficar preto? Eu falei, o que você está falando, cara? Ele falou, eu nunca vi uma turma que vem aqui toda semana, religiosamente, joga 20 fichas de sinuca e só bebe Coca-Cola. Fala, vocês são muito estranhos, cara. E aí, então, eu sempre achei estranho esse lance de falar que a amizade feita em porta de bar não valia nada, porque nós fizemos grandes amigos. Nós fizemos amigos para a vida toda. E então, essa maneira de ver a amizade, a gente vê que, infelizmente, nem todo mundo tem o privilégio de fazer amigos para a vida toda. A gente acaba cultivando a amizade a partir dos afetos que são retribuídos ou dos interesses que são retribuídos. Por isso que a gente diz que essa amizade feita na porta do bar não vale nada. Por quê? Porque o cara é seu amigo ali naquele momento, mas a amizade dele se torna descartável, porque ele não é capaz de retribuir algum afeto que você tenha demonstrado com relação a ele. Então, a amizade, segundo o que a gente entende no mundo, acaba sendo uma relação de troca. E isso não é tão legal assim. Por quê? Porque nós acabamos tendo poucos amigos de verdade, por conta de que, por mais que a gente diga que determinada pessoa não presta para ser seu amigo, provavelmente há alguém no mundo que diz a seu respeito que você também não presta para ser amigo dele. Tudo depende de quais são os interesses, do que o outro tem para te oferecer e do que você tem para oferecer para o outro. Aí, por a gente ver o mundo dessa maneira, amigos vêm e vão. A gente banalizou a palavra amigo, a gente banalizou o conceito de amizade. A gente diz assim, não, eu tenho um amigo meu, e ele não é um amigo seu. Você não considera. Afinal, o que é um amigo de verdade? Já parou para pensar nisso? Tem aquele dia que o pessoal comemora o dia do amigo, que aí rola aquelas listas na internet, né? Dizendo o que é um amigo de verdade. E tem umas coisas assim que eu li que eu falo assim, cara, esse cara era Abraão. Esse cara era Abraão. Por exemplo, diz que um amigo do jeito que o mundo fala que é seu amigo, ele é o cara que, quando você fala mal dele, ele fica com a amizade arranhada. Mas um amigo de verdade, não. Um amigo de verdade, quando você fala mal dele e ele descobre, ele chega na sua cara, te dá uns tapas e fala assim, velho, nada do que você fizer vai mudar a minha relação de amizade com você. Você é um vagabundo, mas eu te amo, cara, você é meu amigo. E é louco isso, né? Um amigo meia boca é o cara que chega na sua casa e pede para abrir a geladeira e beber água. Um amigo de verdade é o cara que abre a geladeira e reclama que não tem água. É diferente a relação. Ele não se relaciona com você na perspectiva do que você pode dar a ele. Ele se relaciona com você entendendo que a relação se baseia nos afetos que essa pessoa decidiu cultivar por você. E nada que você fizer vai mudar isso.
Aí, quando você vai esticando o conceito, você chega, então, na ideia do como que a percepção equivocada a respeito da amizade também zoou a relação das pessoas com Deus. Por quê? Porque da mesma maneira que nós diluímos o sentido de amizade em relação uns aos outros, a gente diluiu o sentido das relações que a gente tem com o que é espiritual, com o eterno. Como que isso se dá? Bom, você sai pela rua perguntando para as pessoas assim, você crê em Deus? E as pesquisas mostram que 98% da população afirma crer em Deus. O que é esse crer em Deus? Porque tem pessoas que creem num Deus que já é um Deus impessoal, tem gente que crê num Deus que na verdade é fruto da sua própria imaginação, tem gente que crê num Deus que é o umbigo. O cara fala em Deus, mas Deus para ele é um pensamento positivo. Então, está vendo como é que até a ideia de crença, ela se torna diluída, exatamente porque a gente pegou o conceito do que era crer em alguma coisa e foi usando ele de modo tão banal, mas tão banal, que a gente já não sabe mais o que isso significa. Para você parar para pensar, você vai ver hoje um monte de gente que fala assim, eu sou filho de Deus, que é uma derivação da ideia de que você crê em Deus. Então, se já não bastasse você achar que crê em Deus, mesmo você dizendo que crer em Deus não implica em você conhecer absolutamente nada sobre Ele. Você crê em Deus, mas você crê num Deus que você quer. Não é Deus uma pessoa no sentido de que é um universo a ser descoberto, da mesma maneira que um amigo. Porque quando você vai fazer um amigo, essa pessoa é outro mundo. Essa pessoa, ela tem gostos, ela tem experiências de vida, ela tem sonhos, ela tem coisas que deixam ela alegre e coisas que deixam ela triste. Mas quando a gente vai se relacionar com Deus, a gente percebe que as pessoas estão servindo ao Deus umbigo mesmo. Estão servindo, as pessoas estão olhando para esse Deus impessoal e achando que a relação é de mão única, de lá para cá. Eu gosto de Deus porque Deus existe para quê? Para me atender. E aí as pessoas dizem, eu vejo em Deus um amigo. Vê mesmo. Do mesmo jeito que você vê as amizades quando a gente está tratando com outras pessoas. Uma pessoa que tem alguém para te dar algo. E daí derivou-se a ideia de que nós somos filhos de Deus, que também é uma coisa equivocada, e que a Bíblia não afirma da maneira que as pessoas muitas vezes entendem. Jesus foi odiado pelos religiosos na sua época, porque ele foi a primeira pessoa em toda a história a introduzir esse conceito. Ele chegava para o religioso, que se apresentava como representante de Deus, e ele dizia assim, eu sou o filho de Deus. É que de fato ele era, né? Não era apenas uma ideia como a gente toma para nós. Só que hoje, quando você vai olhar a maneira pela qual a sua relação com Deus se desenvolve, você vai perceber que às vezes parece que você se acha mais filho de Deus do que Jesus. Porque o Pai não poupou Jesus em muitas coisas. Porque o Pai, podendo fazer com que Cristo salvasse toda a humanidade a partir de uma única gota de sangue, e ainda assim ele faz com que o seu filho ande por um caminho de tortura, um caminho de sofrimento e de autonegação. Porque uma gota do sangue de Jesus já era suficiente. Então, por que o Pai faz isso? Porque há algo a ser ensinado. Curiosamente, não era para ser ensinado ao filho, porque o filho já era um com o Pai, ele já sabia todas as coisas, e ele voluntariamente se submete. O propósito disso tudo é que fosse gerado em cada um de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A ideia de que, para que a gente se torne amigo de Deus, a gente vai ter que ter uma relação com Ele que ultrapassa a busca dos nossos próprios interesses. Então, a gente diz que Deus é nosso amigo, mas a gente acaba fazendo isso de uma maneira equivocada, porque nós achamos que Deus tem compromisso com as coisas que nos agradam. E se você, provavelmente, na sua vida, já perdeu um amigo, não perdeu? Isso deve ter acontecido. E aí eu te pergunto, por quê? Ele não era meu amigo de verdade. Por quê? Ele me traiu. Tipo Pedro que negou Jesus 3 vezes? Foi isso que seu amigo fez com você? Está vendo?
Deus não descarta a gente quando na relação que nós temos de amizade com Ele, a gente não atende às expectativas dele. Ele não descarta a gente porque nós não somos bons o suficiente, porque nós não temos nada para retribuir. Deus decidiu ser amigo dos homens, chamar alguns de filhos, que são aqueles que conhecem a plenitude da revelação e pelo Evangelho de Jesus têm o privilégio de sentar na família, na mesa da família. Então Deus se move na nossa direção e pela graça a gente entende que não é porque a gente tem algo para oferecer. Quer dizer, a amizade de Deus por nós é diferente da nossa amizade para com Deus. E aí a gente vai vendo então que as nossas relações entre nós, infelizmente, elas estão totalmente equivocadas, porque nós não conseguimos traduzir na nossa amizade aquilo que é a amizade de Deus por nós, que é o nosso referencial, que é o ser amigo de verdade, ser amigo até o fim, independente de qualquer circunstância. Essa é a maneira que o mundo vê as coisas. O mundo, eu não estou dizendo fora da igreja, não, estou dizendo todas as pessoas. A gente vê as pessoas como alguém que tem algo a trazer para mim, e a gente vê Deus, querendo ou não, como aquele que tem a obrigação de me abençoar. Por isso que o cara vira ateu às vezes, porque, eu não estou dizendo todas as vezes, tá, gente? Mas tem gente que às vezes se decepciona com a fé. Porque o cara diz assim, eu andei com uns caras lá na igreja, e aí eu percebi que aqueles caras eram uns hipócritas. Olha só. Então, o que aconteceu? A gente não foi amigo desse cara. E ele também não foi nosso amigo. Porque se a gente tivesse sido um amigo desse cara, a gente não tinha fingido para ele que a gente não era hipócrita. A gente tinha, desde o começo, assumido, falado assim, bem-vindo à igreja dos hipócritas. Aqui todo mundo é ex alguma coisa, mas não tão ex quanto a gente gostaria de ser. Então, se você é perfeito, procure uma outra igreja. Porque aqui você não vai se dar bem, não. Agora, se você se enxerga e sabe que tem coisas na sua vida aí que desagradam a Deus e que principalmente tem desagradado a você mesmo, velho, você está no lugar certo. Pode pôr na roda os teus problemas aí, que nós vamos carregando os fardos uns dos outros. E no final nós vamos chegar todo mundo lá. Mas, infelizmente, da mesma maneira que nós cultivamos relacionamentos de amizade, que são baseados em interesses, a gente acaba vivendo a vida da igreja, tentando encontrar nos irmãos afinidades que são segundo os nossos interesses. E aí está tudo errado. Por quê? Porque aqui não é o lugar de você buscar isso. Aqui não é o lugar de você buscar uma pessoa que vai ter algo para te dar que você não tinha. Não é. A gente deveria concluir, assim, de maneira óbvia, que quem faz parte de uma igreja é porque reconheceu a sua desgraça e miséria existencial. Quer dizer, os bons não estão aqui, os bons estão lá no bar. E por isso que a gente fez tantos amigos lá. Aquelas amizades são facilmente para toda a vida. A gente encontra o Cosmos, que era o garçom do bar, e mesmo fazendo 15 anos que nós não vemos ele, se a gente esbarra na rua, o cara vem e pergunta, e aí, como é que tá? Eu encontrei o dono do Texas outro dia no Macro. Ele faz mais de 10 anos isso. E aí ele veio e falou, nós mudamos o bar, nós não fechamos. Aí eu, sério? Nós mudamos lá para São Jorge. Fechou, né? Porque eu não vou lá, velho. Eu moro aqui perto do Luizote, eu vou lá para São Jorge. É uma viagem, né? O dia que tiver avião para lá, eu vou. Mas aí ele assim, não, nós mudamos lá. Aí ele virou para mim e falou assim, e a Marina, como é que tá? Olha que coisa, velho. Além dele lembrar de mim, ele lembrou da minha esposa, que na época era minha namorada. Olha que coisa louca, cara. Aí eu falei, velho, a gente fez amigos ali, né? Agora aqui, a gente tem que entender que o negócio vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque a gente não é bom igual aqueles caras. A gente assumidamente vive diante uns dos outros, reconhecendo que nós somos pessoas que erram. Mas na vida da igreja, muitas pessoas têm catalogado pecados, dizendo que todo pecado que é diferente do meu é um pecado bonito. E alguns pecados fica parecendo que Cristo não é poderoso o suficiente para perdoar e que o poder de Deus não é suficiente para transformar a sua vida para que você abandone esse pecado.
E eu não estou falando de nenhuma coisa extrema aqui aos clichês que muitas vezes as igrejas estão batendo, não. São coisas simples como a fofoca. Eu nunca vi ninguém na igreja pedir o microfone para dar testemunho de que é isso fofoqueiro. Eu já vi gente sendo curada de tudo que você imaginar, velho. Mas um cara vinha lá e fala assim, olha, eu era fofoqueiro e Jesus me curou. Nunca vi, velho. Ou de uma maneira mais sincera, você já pensou se a gente, entendendo quem nós somos, a gente colocasse isso na roda? E quando alguém chegar para você e falar assim, ô Enoque, deixa eu te contar um lance, velho, que eu fiquei sabendo aí. Vou te contar, é porque na verdade crente não fala assim, crente fala assim, ó, ô Enoque, eu vou te contar um lance do Gustavo para você orar, tá? Pensa que eu não manjo dos Paranauê Gospel? Aí o Enoque, por exemplo, se ele é uma pessoa que tem problema com isso, ele deveria ter toda a autoridade para virar e falar assim, irmão, vamos fazer um negócio? Não me conta não, velho. Por quê? Porque eu não vou conseguir guardar segredo. Olha que coisa legítima, cara. Não é verdade? Eu não vou conseguir guardar segredo. Fala, você conta esse negócio para mim, velho, aí eu vou contar para o meu amigo de confiança, que conta para o outro, que conta para o outro, daqui a pouco está todo mundo sabendo. Fala, então vamos fazer o seguinte, ora aí você com Deus e eu falo amém aqui, mas eu não quero nem saber de nomes, eu não quero saber. Se eu não posso ajudar, até porque tem o telefone sem fio, né? O efeito telefone sem fio, né? Cada vez que você vai contando o negócio, vai ficando pior. O cara pega e fala assim, ó, velho, eu menti no imposto de renda. Aí ele vai contando, aí depois no final fala assim, ó, fulano estuprou uma pessoa. Porque é desse jeito, vai aumentando, piorando, vai ficando cada vez pior. Porque a gente vai passando negócio de boca em boca. E a gente diz que é amigo uns dos outros, né? Que contradição. Então, como viver uma amizade verdadeira? O que Deus espera de nós, então, para que haja verdadeira relação entre nós e Deus e entre nós e nós? Até porque muita gente acha que para você resolver a sua vida no que se refere às coisas espirituais, você precisa ter uma prática espiritual que vai fazer com que Deus se agrade de você. Nós já falamos sobre isso em outras ocasiões aqui. Como se a música que você cantasse fizesse Deus se sentir adorado. Assim, quando eu cheguei, Deus não estava feliz comigo, mas agora que eu cantei louvores, parece que Deus está mais alegre. Ué, que Deus idiota é esse que precisa da nossa música para se sentir adorado? Para pensar nisso. Não é estúpido? Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que nós vivemos como igreja, isso tem um valor muito grande, e no final eu vou amarrar isso. Mas, diante de Deus, é como aquele desenho que o meu filho faz para mim lá em casa. Ele cata uma folha, cata as canetinhas e faz um desenho. Outro dia ele me mandou uma carta, eu botei até no Instagram esse negócio. Era um rabisco, assim, né? Aí ele vem e fica assim, papai, eu fiz um desenho para você. Aí ele me dá o desenho e tem 4 rabiscos. E aí ele fala, esse é você, esse é não sei quem, esse é não sei o que lá, e ele conta uma história daquilo lá. E o que eu falo para ele quando ele faz isso? Eu digo, parabéns, filho. Porque o meu coração se alegra de ver como o meu filho busca, através daquilo que ele faz, a relação. Agora eu vou te dizer um negócio. O desenho que o meu filho fez, para você, não tem valor nenhum. Da mesma maneira que o desenho do seu filho, para mim, é um lixo. O desenho do filho dos outros, você olha e fala assim, que monte de rabisco é esse? Por quê? Porque não há uma relação, não há um envolvimento. Então, o que Deus espera de nós, para que a gente possa, de fato, ser parte da família, sermos amigos de Deus? E a resposta é que a gente comece a aprender a cultivar relacionamentos, sendo amigos uns dos outros. Porque no que nós vivemos aqui, isso é a tradução de como a nossa relação está aqui. Porque aqui Cristo já resolveu tudo. Você não precisa ir num culto para que alguém ore por você, para que você alcance alguma coisa que você não tinha. Nas regiões celestiais, todas as coisas estão resolvidas, meu irmão. Ah, mas como é que eu continuo sentindo tristeza? Então, o remédio para a sua tristeza é o desgraçado do irmão que está sentado do seu lado e que tem um milagre para a sua vida, que é sentar junto e chorar junto. E você vai ver que quando vocês repartirem as cargas uns com os outros, em verdadeira amizade, vai ficar muito mais fácil. Quer dizer, enquanto você acha que Deus vai resolver o seu problema, Deus está usando essa pessoa que está sentada do seu lado, que você está tendo dificuldade de cultivar afetos.
porque você acha que essa pessoa não é boa o suficiente, que essa pessoa não é tão boa quanto você é, mesmo você sabendo que você não vale nada. Então, o que faremos? O que Deus diz a respeito da amizade? Bom, abre sua Bíblia aí, se você tiver de Bíblia, no livro de Tiago, lá no final da Bíblia, quase no Apocalipse. Vai no Apocalipse e volta um tiquinho. E vamos ver o que a Bíblia fala. Tiago, capítulo 4. Beleza? Ela diz assim, Tiago, capítulo 4, do começo. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Olha que louco, hein? Vou começar de trás para frente. O que a Escritura está dizendo quando fala que o Espírito que habita em nós tem ciúmes? Você fala, pô, mas ciúme é um defeito. Irmãos, isso é um antropomorfismo, tá? É associar a Deus, o eterno, um sentimento humano, para que você sinta ou entenda o quanto que Deus fica constrangido com a nossa atitude. E qual é a nossa atitude? A nossa atitude é de viver uma vida buscando coisas que são apenas para satisfazer o nosso próprio interesse. Quando ele está dizendo adúlteros e adúlteras, nós não estamos falando apenas de adultério do casamento, nós estamos falando de um conceito muito mais amplo. Nós estamos dizendo daqueles que, uma vez que estabelecem uma relação, não conseguem ser fiéis a essa relação. Tanto numa relação com Deus, quanto numa relação uns com os outros. Nós somos adúlteros nesse sentido o tempo todo. Porque você empenha a palavra com o seu irmão, mas você não é capaz de honrar essa palavra. Isso é triste. Obviamente, a igreja do Senhor Jesus fica com o filme queimado. Porque se você fosse esse tipo de gente que tem dificuldade de cultivar relacionamentos, de fazer amizades, de se mover na direção do outro em sinceridade, mas você assumisse a sua dificuldade, olha como é que estaria tudo certo. Mas não, sabe o que a gente faz? A gente vira uns para os outros e fala assim, olha, eu sei que é difícil ser meu amigo, porque eu sou sincero demais. Você já pensou se Deus resolver ser sincero demais com a gente? Como é que o negócio ia ficar zoado? Você está lá orando, fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir para o Senhor que o Senhor me abençoe. E aí Deus respondia imediatamente, falava assim, para quê? Eu sei que você vai para a putaria depois amanhã mesmo. Não, Deus, eu queria que o Senhor me abençoasse para eu ter um aumento. Para quê? Para você comprar mais um monte de porcaria que você não precisa. Já pensou Deus respondendo para a gente? E Ele não teria que inventar nada, nem mentir nada, muito menos ter inveja da gente, porque não é o caso. Ele teria apenas que dizer a verdade. Deus fala essas verdades na minha cara. Eu jogo na Mega Sena, né? E todo concurso, essa semana agora, ontem, né? Hoje é domingo, ontem. Está lá assim, saiu para Minas Gerais. Aí eu corri lá, adivinha? Não era eu. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, Ari, não é para você, velho. E eu já entendi que não é para mim. E a gente vai continuando, né? Por que a gente joga? Para ver se Deus continua fiel, né? Naquilo que Ele prometeu. De que não vai dar certo. E assim a gente vai vivendo. Agora, já pensou se a minha relação com Deus for uma relação de consumo? Ô Deus, como é que esse cara ganha lá? Eu queria botar esse dinheiro no ministério. E o pior é que eu queria mesmo. E aí Deus vem e fala assim, meu filho, cala a boca. Porque amigo é assim, né? Cala a boca.
Você não precisa de dinheiro para fazer o que eu mandei você fazer. Vende um rim e faz. Eu te dei 2 para quê, né? E assim a gente vai vivendo. Outro texto, Provérbios capítulo 18. Lá no Antigo Testamento. Depois de Salmos. Salmos está no meio da tua Bíblia aí, depois vem Provérbios. Aqui o texto já aponta, Provérbios capítulo 18, verso 24. O texto aqui já aponta para uma realidade de que essa questão da diluição do conceito de amizade não é uma coisa nova, não. É uma coisa desde que o mundo existe. E lá diz assim: o homem que tem muitos amigos tem-nos para a sua ruína, mas há um amigo que é mais chegado que um irmão. Sabe o que isso aqui está dizendo para a sua vida? Que quando você diz que todo mundo é seu amigo, mas você de fato não cultiva afetos para que haja nesses relacionamentos pessoas que são verdadeiramente especiais, e eu não estou dizendo delas para você, eu estou dizendo de você para elas, você só vai viver ruína, irmão. Porque dizer que todo mundo é seu amigo e viver no politicamente correto não vai trazer resposta nenhuma para a sua vida. E às vezes a gente tenta fazer isso na vida da igreja. A gente chama uns aos outros de irmãos, mas a gente não se trata como irmão. Isso é um câncer no nosso meio. Então, se você tem algum problema com alguém, a gente devia fazer como Jesus ensinou. Fala, quando você for trazer sua oferta, entendeu? Freia o que você está fazendo, vai lá e conserta. E o mais legal é que não é se você tiver alguma coisa contra alguém, é se alguém tiver alguma coisa contra você. Porque pressupõe-se que entre o que você poderia ter contra o outro, se você de fato é filho de Deus, isso aí já tinha que estar resolvido. Agora, se o outro tem algum problema com você, o problema é seu. Porque cabe a você estender a mão da amizade e não ficar esperando que a pessoa se resolva para que algum dia ela seja digna da sua amizade. É Deus que se move na nossa direção, mesmo a gente não sendo digno. Porque se Ele esperasse a gente ser santo, para então Ele colocar o Espírito dele em nós, sabe o que aconteceria? A gente nunca ia experimentar do Espírito de Deus. Então Ele derrama o seu sangue para nos lavar e perdoar de todo pecado e coloca o nosso Espírito. E quem somos nós? Os mesmos pecadores que éramos antes. A questão é que na relação com Deus muda a nossa maneira de ver o mundo. E a gente então olha para a nossa própria vida e conclui que a gente não precisa viver mais da maneira que a gente vivia. Porque a amizade com Deus, ela transformou a nossa vida. E aí eu olho para aquilo que eu fazia e que agora desagrada o meu amigo, e eu falo assim, eu não vou fazer isso mais. Ninguém precisa traçar uma regra para você, dizendo, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. A sua amizade com Deus vai fazer com que o Espírito habite em você. E o Espírito Santo habitando em você, ele vai gritar em você o tempo todo. Ontem eu estava conversando com uma moça, num lugar que eu fui pregar aí, lá para os lados de Belo Horizonte, e ela falando que ela vive em crise, que ela diz que quando ela vai no culto, ela está em crise, quando ela fica em casa, ela está em crise. Aí eu ia propor para ela chegar até no meio do caminho e ver se a crise ainda está lá, né? Falei, vai no meio assim da distância entre os dois. E aí eu falei para ela, deixa eu te explicar um negócio, você vai viver em crise mesmo. Falei, porque quem quiser andar com Deus e buscar verdadeira amizade com Deus, vai viver crise. A crise de você aprender a ser amigo dos outros. Das pessoas que Deus quer, que a amizade que te alcançou, alcance elas também. Falei, por isso que você tem que aprender a não mais ficar correndo atrás daquilo que te satisfaz, mas nas relações que a gente cultiva uns com os outros, você perdeu o sono pelos problemas do seu irmão, da pessoa que você está chamando de irmão aí, ou da pessoa que trabalha com você, ou da pessoa que mora perto da sua casa, independente de quem ela seja. Isso é ser filho de Deus. E outra coisa diferente disso, não é. O livro de Tiago ainda, no capítulo 2, eu já vou passando aqui, porque eu botei mais umas 3 passagens aqui, senão nós vamos estender demais. No capítulo 2, verso 23, diz assim, e cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Há vários anos atrás eu preguei um pouco sobre isso. Eu falei sobre como que eu imaginava a maneira pela qual Deus chegou para Abraão, que era um cara beirando 100 anos, estéril, deixa eu explicar isso melhor. Broxa, ele não era estéril, o negócio não funcionava. E Deus chega para ele e fala assim, Abraão, você vai ter um filho.
Abraão creu em Deus, mas a relação dele com Deus era assim, Deus era mais amigo dele do que ele era amigo de Deus. E aí, como ele queria ajudar o amigo dele a resolver o problema, o que ele fez? Contou para a mulher dele, que também era velha, liberando 100 anos também, e a mulher dele deve ter olhado, não existia Viagra, né? E falou, como, Abraão? Como? E aí ela teve uma ideia brilhante. Deus materializou o Viagra para ele ali, sem comprimido, o negócio funcionou, e a mulher dele falou assim, não, pega uma serva nossa e manda ver lá. Que aí a promessa de Deus vai se cumprir, que Deus falou que você vai ter filho, e aí você tem filho. Olha a ideia, velho. Aí ele foi lá, fez um filho. Aí depois veio Deus de novo e falou assim, Abraão, sua anta, deixa eu te explicar um negócio. Você vai ter filho com a sua mulher. Não era com a serva. Para de querer me ajudar, velho. Se eu precisasse de ajuda, eu pedia. A gente é amigo ou não é? E aí ele tem um filho, nasce Isaac. Isaac cresce. Quando Isaac tem 14 anos, um dia Deus vai visitar Abraão. E aí Deus entra, abre a geladeira, pega alguma coisa de comer, senta no sofá, pega o controle remoto, muda de canal, na casa de Abraão, hein? Põe o pé na mesinha de centro. Você é amigo. E aí Deus fala assim, Abraão, fala, Deus. Tem umas paradas para você aí. Você topa? Topo. Porque ali Abraão se tornou amigo de Deus. Falou, beleza, pega o seu filho e leva para um lugar que eu vou te mostrar e mata ele. E está lá no Gênesis essa história. Sobre como que Abraão pegou o filho dele, que foi fruto de uma promessa que Deus deu, e catou a lenha, e catou a faca, e amolou aquela faca, meu irmão. E foi lá, que Deus mandou sacrificar. Agora tem um negócio na história que não fecha. Quando chegou perto do lugar de sacrificar, depois de andar 3 dias, e Deus mostrou o lugar, Abraão percebeu que ninguém ia entender o que estava acontecendo, ele vira então para os servos dele e fala assim, vocês ficam aqui que vai só eu e o meu filho, porque vocês não precisam ir lá, vocês podem esperar aqui de longe, tá? Óbvio que senão todo mundo ia voar no velho, né? Fala, o velho ficou louco. Aí o velho cata o moleque, em torno de 14 anos, chega lá, e o moleque ainda pergunta no caminho, fala assim, ô pai, beleza, eu estou ligado que Deus mandou a gente vir sacrificar, mas cadê o bode? E Abraão dá a resposta mais louca do universo. Ele fala assim, não, Deus há de prover para si mesmo aquilo que nós vamos sacrificar hoje. E aí o fim da história é que ele chega lá e ele amarra o moleque para cortar o moleque em cima da lenha. Agora me explica, como é que um velho de mais de 100 anos amarra um moleque de 14 anos em cima da lenha? Isso é amizade. Amizade é assim, quando Deus fala com você, não vai ter absurdos. Porque por mais que pareça absurdo, você vai entender o que está no coração de Deus. E quando você falar para alguém, essa pessoa vai pegar carona na sua fé, para que ela possa também alcançar a bênção de Deus. A única hipótese racional para mim, de Isaac ter sido amarrado como sacrifício naquele lugar, é se ele deixou. Que eu com 13, 14 anos, pregava o couro num velho de mais de 100. Fácil. Ele já era broxa uns anos ali para trás. Imagina, você acha que ele tem força nos braços? Não tem força no principal, vai ter força no resto, né? Não. Então o que aconteceu? Aconteceu que a gente vai concluir que Isaac, ele confiou no pai dele. Então o altar onde o sacrifício foi oferecido, nunca foi aquela pedra onde o filho foi amarrado. O altar onde o sacrifício realmente foi prestado, é na vida de Isaac. Porque Abraão se tornou verdadeiramente amigo de seu filho. E o filho viajou naquilo que era a promessa de Deus que foi dada por intermédio do seu pai. Na hora que ele ia enfiar a faca no filho lá, Deus mandou um anjo, falou, para tudo, igual João Kleber, né? Para. Era pegadinha. Eu estava brincando. O cabrito está ali, atrás da moita, ali tem uma moita, vocês vão lá, tem um cabrito. Aí você fala, para que Deus fez isso? Eu vou te dizer um negócio. Deus não mudou nada. O que Deus sabia a respeito de Abraão e a respeito de Isaac não mudou nada.
Mas o que Abraão sabia a respeito do seu filho e o seu filho sabia a respeito do seu pai mudou completamente. Porque a amizade entre eles chegou num grau a ponto de um oferecer a vida se o outro falou que isso é o que devia ser feito. Isso é ter amizade com Deus. E Jesus, ele completa esse conceito. Ele fala em João capítulo 15, do verso 12 em diante. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros da mesma maneira que eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a sua vida e dar a vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fizerem aquilo que eu mando. Eu já não chamo vocês de servos, porque os servos não sabem o que o seu senhor faz. Mas eu chamei vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu fiz vocês conhecerem. Olha que coisa louca. Sabe qual é a relação de amizade de Deus com a gente? É a relação de um pai que, quando tem um filho pequeno, passa a chave no portão. E por que ele faz isso? Para proteger o filho. O filho está preso igual o cachorro. O filho está preso igual um presidiário. Ele está preso igual um escravo. Porque ele não pode ultrapassar os limites que o pai colocou. Agora, quando a gente atinge a maturidade, ou seja, você sai da sua infância e chega numa certa idade, sabe o que o seu pai faz com você? Ele te dá a chave de casa. E é isso que Deus está fazendo nessa relação de amizade para com cada um de nós. Para que a gente aprenda o seguinte: a nossa relação com a pessoa que cuidou de nós até ali, o nosso Pai, Deus, foi uma relação apenas de consumo ou uma relação de afetos e de um entendimento transformado? Porque você poderia, ao receber a chave lá da sua casa, abrir o portão, sair e nunca mais voltar. E por que você voltou? Entende isso? Deus deu a chave para a gente. E você não precisa louvar mais. E você não precisa ler a Bíblia. E você não precisa orar. E você não precisa pôr dinheiro em nada do que a igreja faz. Você não precisa ser amigo de pessoas que não merecem. Você não precisa visitar a gente nos hospitais. Você não precisa visitar a gente na cadeia. Você não precisa cuidar do morador de rua. A chave te foi dada. Você não precisa de mais nada. Mas a sua relação com Deus, quando você estava vivendo debaixo de mandamento, quando diziam para você que haviam coisas que você fazia que tornava Deus alegre, e isso era a prisão que você vivia. Quando você estava preso, você fazia todas essas coisas porque você era obrigado ou porque você verdadeiramente amava a Deus. Você cultiva afeto com as pessoas que vivem com você, mesmo quando as pessoas te libertam de qualquer obrigação que você possa ter para com elas, e daí a gente vai vendo se de fato a gente é amigo de Deus. E se nas nossas relações horizontais a gente tem traduzido a amizade que Deus tem com a gente na vida das outras pessoas. É desafiador mesmo, gente. Porque eu começo a olhar então para os meus amigos e eu me sinto devedor. Porque eu olho e falo assim: olha, eu amo meus amigos, mas eu ainda não tenho dado sangue por eles. Eu podia fazer mais. E eu podia fazer de alguns que não são meus amigos se tornarem amigos mais próximos. Gente que teria essa liberdade para chegar na minha casa e abrir a geladeira. E reclamar ainda que não tem nada. Mas se essas pessoas não se chegam até o meu círculo de amizade, a culpa é minha. E se essas pessoas não se chegam a Deus, a culpa também é minha. Porque tendo recebido a amizade de Deus, eu monopolizei ela. Cultivar amizades verdadeiras e se empenhar em viver em paz com todos os homens, também é cultuar a Deus. Por isso que a palavra diz que você não pode dizer que ama a Deus se você não amar a pessoa que está na sua frente. Porque como você vai amar aquele que você não vê, se você não ama a pessoa que você está vendo o tempo todo? Esse é o desafio para nós. Se abster das causas que envolvam a vida das pessoas, que deveriam ser nossos amigos, mas por algum motivo não são, é o pecado que Jesus mais condenou na vida dos religiosos do seu tempo, a omissão. Quando a gente priva a igreja, ou seja, a vida comunitária, do nosso compromisso, do nosso empenho, do nosso esforço, do se importar, do trabalhar, do pôr dinheiro, do pôr tempo, do pôr coração, do visitar gente, nós não estamos roubando Deus. É pior do que isso, nós estamos roubando aqueles que Deus quer chamar de amigos.
Porque você roubar Deus, Deus é rico, meu irmão. Você pode tirar muito de Deus, não vai fazer falta nenhuma. Mas rouba o seu irmão para você ver qual que vai ser a reação de Deus. Para você ver se Deus vai ficar realmente alegre com você e com aquilo que você faz. Essa é a crise da nossa vida. Então que a gente possa viver uma espiritualidade que busca curar todas as relações. Que a gente aprenda que nós tentamos viver como amigo de Deus, e nós nos esforçamos para dizer ao mundo que somos amigos de Deus, e que agora somos filhos de Deus, para que isso possa ser refletido na vida uns dos outros. Mas se entre nós ainda há dificuldades em cultivar relacionamentos que não são baseados em interesses, então está tudo errado, irmãos. E talvez nessa noite seja o momento de você consertar isso daí. Nessa noite, talvez seja o momento de você colocar sua vida diante de Deus e começar a pensar em quais pessoas, e eu não estou dizendo gente da igreja só não, gente, eu estou dizendo gente da vida, gente que você tem roubado, gente que você tem privado da sua amizade, do seu se importar. E tenha certeza que quando você começar a repartir a amizade desinteressada que você tem recebido de Deus, quando você começar a repartir isso daí, meu irmão, todo o afeto que você repartir vai ser multiplicado na sua vida. E essa é a única prosperidade que Deus está realmente preocupado em te fazer multiplicar 30, 60 e 100 por 1. Porque dinheiro, você se corrompe ainda com a desgraça. Às vezes Deus está te deixando viver na dívida, porque o dia que suas dívidas acabar, sabe o que você vai fazer? Outra dívida. Ou sou só eu que vivo isso? Carnê da Casa Bahia, um atrás do outro, velho. Né? Cartão de crédito. O dia que você se liberta do negócio, você vai lá e faz outro. Quer dizer, a dívida não é o seu problema. O problema é onde está seu coração. E se você colocar o seu coração e cultivar os afetos que Deus tem cultivado por você, e traduzir isso na vida das pessoas que vivem ao seu redor, principalmente os desagradáveis, igual você acha que é fácil ser seu amigo? O dia que você fizer isso, meu irmão, a prosperidade de Deus vai te alcançar, e a prosperidade é de afetos. Você vai estar quebrado, meu irmão, mas não vai faltar nada. Você pode não ter R$1 para botar comida dentro da sua casa, mas você tem a coisa mais valiosa desse mundo, amigos. E um amigo não te deixa ficar na rua. Um amigo abre a despensa da casa dele e reparte o que ele tem com você. E isso é a única coisa que vai ficar. Um amigo é a única coisa que você tem o privilégio de pedir para Deus que você possa levar para o céu. Porque nenhuma das outras coisas que Deus te der, por mais que você ame, você não pode pedir, ai Deus, quero levar esse tripé e essa câmera para o céu, porque Deus não vai levar. Ele está se lixando para isso. Ele está preocupado com gente. E a gente deveria então viver preocupado com gente também. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelo pecado da omissão, e por nós, muitas vezes, termos entendido o conceito de amizade de uma forma equivocada. A gente quer ser amigo de quem quer ser nosso amigo. A gente quer cultivar afetos com pessoas que são agradáveis a nós. Mas nós não somos agradáveis ao Senhor, Pai. E mesmo assim o Senhor não desiste da relação que tem com cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor não é reflexo daquilo que a gente faz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não quer mandar a gente para o inferno, mesmo a gente merecendo. Que o Teu Espírito esteja trabalhando nesses dias na nossa vida, para que haja verdadeira transformação. Para que a gente, em todos os momentos, em todas as amizades, em todos os relacionamentos, com as pessoas mais desgraçadas que passarem pela nossa frente, que a gente aprenda a ser amigo dessas pessoas verdadeiramente, de forma desinteressada, da mesma maneira que o Senhor aprendeu a nos amar. Em nome de Jesus, Pai. E se há alguma pessoa que nós temos vivido devendo afetos, devendo sinceridade, devendo carinho, Pai, devendo se importar e sofrer a dor dessa pessoa, que o Senhor traga à nossa mente agora o nome dessas pessoas. Que o Senhor nos perdoe e nos dê atitude para viver de maneira diferente daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Algum aviso?